Sejam muito bem-vindos a mais um É Coisa Cast. Eu sou o Eric. Hoje o tema é muito especial. A gente vai tentar deixar o mais leve possível. Mas eu queria saber se vocês aí de casa também têm aquela sensação... Sabe aquele dia que você trabalhou muito o dia inteiro, chega em casa cansado, e aí você pega a sua mochila, você joga ali no sofá, no primeiro lugar que você vê, você tira seu tênis... Você respira bastante fundo, assim, depois de um dia muito cansativo, onde você teve que forçar um personagem. Onde você teve que ser alguém que você não é. E aí você se pergunta, mas por que eu fiz isso durante o dia? Então eu quero convidar você, respira fundo, senta, puxa uma cadeira, vamos conversar aqui com a gente. Pega um café. Pega um café, se você gostar de café, pega uma cerveja, se você gostar de uma cerveja. Com a gente. Agora, vem dançar com a gente, agora, vem ser uma popstar. É isso, gente. Então já demos a nossa introdução. O vídeo vai cagando de rir. Nosso produtor aqui se cagando de rir, tá, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Já seguiu a gente? Já curtiu o vídeo anterior? Já comentou aqui? Meninos, eu amei antes de amar. É muito importante que você engaje a gente, interaja com a gente nas redes, para que o algoritmo entenda que a gente existe mesmo, tá bom? Então, se você está assistindo aqui a gente e tem algum carinhozinho, curte a gente aí, comenta, compartilha, por favor. E você que tá chegando agora, já viu a primeira temporada? Tá tudo! Volta lá, a gente do Antigo Testamento, bem pobrinhas, sem assistência, sem recursos, mas era muito legal, o papo era muito bom, né? Então fica esse convite também. Bom, então vamos pro nosso primeiro bloco agora. Meninas... Vamos partir todo mundo do mesmo lugar. Então, acho que é importante entender aqui que todas nós performamos em algum lugar. A gente faz um personagem. Partindo desse lugar, eu queria entender de vocês um pouquinho o porquê que a gente faz isso. Queria ouvir você, amor. Fala você primeiro. Por que você acha que você performa em algumas vezes? É muito forte. Na verdade, eu acho que as pessoas se importam muito em parecer e não em ser, né? E vocês que convivem comigo sabem quanto que eu sou crítico, chato e questionador e juiz de todo mundo. Então eu julgo muito quando eu vejo comportamentos. Vejo... O que foi que a Bila? A Bila tá com uma cara assim pra mim. Eu tô sim. Eu tô... Ela tá concordando. Eu tô com escutativa, eu tô te ouvindo. Ela tá em espírito porque depois eu vou validar. Obrigado. Porque você trouxe pra mesa, né? É importante pra mim sua importante, validação. sim, claro. Seguindo de onde eu estava. Sim. Então eu acho que as pessoas têm essa necessidade de performar e eu acho muito ruim porque a gente perde tempo não sendo a gente. Obviamente que existem lugares que pedem algumas performances, alguns fingimentos, alguns ajustes, né? Corporais, de comportamento, de fala e tal. Mas eu acho que a gente gasta muito tempo não sendo a gente. Eu acho isso muito ruim. Muito ruim. Porque o que importa mesmo é quem a gente é quando ninguém tá vendo. E a gente não consegue muitas vezes levar essa persona pro dia a dia. Eu vou até aqui. Gostei do que você trouxe, mas acho que sabonetou um pouquinho, porque a pergunta foi o porquê que você faz isso. Mas como você não respondeu, então eu quero ouvir o Henrique. Minha vez, passou meu ônibus. Eu quero ouvir você, Keta. Por que você acha que você exerce essa teatralidade em excesso em alguns momentos? Eu vou mais na linha de que em todos os espaços, na verdade, a gente tá vivendo um grande teatro, né? A vida é um grande teatro. E aí tem até o Goffman que fala isso, né? Que dentro dessa teatralidade da vida, existe o palco e existe o bastidor. E quando a gente está no palco, que são os momentos em que a gente está tendo as relações sociais, então se eu estou no trabalho, eu estou exercendo ali uma atuação de um profissional do mundo corporativo. Então, eu me visto, inclusive, o figurino que eu utilizo para vestir aquele personagem, a forma com que eu me porto, como eu falo, qual que vai ser a minha reação no momento de crise, como que a gente responde no momento em que a coisa aperta no trabalho. É igual a gente responde dentro de casa? Né? Como que o nosso emocional se comporta no trabalho? Então a gente está vestindo ali uma persona. Né? Quando a gente vai para academia, você vai colocar o figurino da academia, você vai performar lá esse personagem da academia. Então, quando a gente está falando de relações sociais, a gente está falando de viver um grande teatro. Mas e a sua autenticidade? E a sua personalidade? Você está abrindo mão dela para viver esses papéis sociais ou você adapta ela ao ambiente? Porque fisicamente, biologicamente, o Goffman ele fala que
Todo ser humano ele é programado psicologicamente para exercer esse papel social. Quem é esse Goffman? Ele é um sociólogo, antropólogo canadense, já morreu, jaz entre Deus nós. o tenha. Mas ele, se tivesse vivo hoje, com certeza o trabalho dele ia se estender para essas questões de redes sociais hoje, porque a rede social hoje é a grande vitrine desses personagens. Você vai ter ali um influencer do bem-estar, o influencer namastê, o influencer da gay caricata, o influencer drag queen, o influencer a vida como ela é. Tudo isso são personagens desse grande teatro que é a vida, e o Goffman ia amar ver o Instagram hoje e ver a tese dele que ele tinha desde o século XX, hoje se concretizando em como as pessoas precisam desse personagem para poder pertencer às suas tribos. E aí você falou uma coisa, então, que talvez todo esse fingimento ou adaptação é pra gente pertencer. Então, nós vivemos como bando. E a gente foi feito para viver em comunidade. E as pessoas fazem adaptações, ajustes corporais, no comportamento, na fala, para poder fazer parte. Perfeito. E muitas vezes as pessoas mentem para poder fazer parte. É isso. A gente cai de novo no pertencimento porque ele traz o conceito de estigma social. Vamos pensar estigma que nem aquela marca da tatuagem do boi, sabe? Você coloca aquela marca no boi pro boi pertencer a um bando, para saber de quem é o dono, para saber que grupo de gado é aquele. Então essa marca é o estigma social. Então a sociedade espera, por exemplo, que a gente não seja preso. Se você for preso um dia, você vai ter essa marca do ex-presidiário. Então você deixa de ser só o fulano. Você passa a ser o fulano, o ex-presidiário. Você passa a ser o Felipe, o meu amigo do trabalho que é gay. Você não é só o Felipe. Você passa a ser o Felipe gay. Você passa a ser que, eu tenho uma amiga que é negra, maravilhosa. Por que essa marca do negro? Essas características também estão atreladas a esse papel social que a gente exerce, porque é através dessa característica que as pessoas vão ler o seu personagem. Então, que personagem é esse que eu estou exercendo? Uma vez que você é negro, você vai ter que sempre atuar aquela persona do negro fazendo algo, né? Então, o estigma social atrelado a essa grande teatralidade que é o mundo é o que o Goffman traz quando a gente olha do porquê que a gente tem, que é a sua pergunta, né? Por que a gente performa o tempo todo? Porque a gente é programado para isso. E Bi, e você? Você, Felipe, assim, você olha pro seu dia e você pensa, tá, por que eu faço isso? Porque esse é o gatilho para que eu haja dessa forma, performando nesses lugares. Todos os momentos que eu me pego pensando, né, na pergunta aí que você fez, por que que em quais momentos e por que que eu faço isso, era para pertencer, me sentir parte do grupo. Eu acho bacana, assim, eu não tinha pensado sobre o pertencimento de forma muito específica. Na minha cabeça sempre vinha, assim, agradar alguém. Sempre que eu me vejo performando demais em algum lugar, tá, porque essa pessoa vai gostar que eu aja dessa maneira. Que aí não foge do que você tá agradando pra ficar ali, porque a pessoa vai querer pessoas agradáveis Pra fazer parte daquilo. fazer Exato. parte. Só que aí também acho que entra um lance, e eu tava conversando isso com o Waker essa semana, enfim, lances assim do trabalho, e a gente teve em alguns momentos algumas discussões, inclusive a Bila estava com a gente, do quanto que às vezes a gente quer pertencer nesse ambiente, por exemplo, corporativo, e vai fazendo concessões de quem a gente é, de forma geral, e chega uma situação, vai acontecer alguma situação, seja no trabalho, em qualquer outro lugar, que isso não vai ser suficiente, porque eles sempre vão querer mais de você. As pessoas sempre vão querer mais do que você está oferecendo. Então, eu acho que além do questionamento ali de entender o porquê que a gente faz isso, é entender também se vale a pena, né? O quanto que você deixa, às vezes, de fato, de ser um pouco mais você, de trazer questões um pouco mais... a sua opinião, mesmo que de repente seja o contrário ao que todo mundo está trazendo ali. É muito comum, por exemplo, numa faculdade, você tá lá e tá todo mundo indo na mesma linha de raciocínio, ou numa entrevista de emprego, tá todo mundo ali... todo mundo tá falando que tem que fazer dessa forma pra dar certo. E aí, geralmente, a gente não tem essa coragem de falar, não, opa, peraí, eu penso diferente. Eu acho que não é muito por esse caminho. Porque a gente tem o medo de ser rechaçado ou de não ser aceito. Então, eu acho que tudo permeia esse lugar, assim. Toda vez que eu me vejo nesses lugares, a primeira coisa que eu faço, mas eu falo assim, por que eu faço isso? Eu acho que se a gente... Nem em casa a gente é a gente mesmo 100%, porque o outro não ia suportar.
Você que mora sozinha tem esse privilégio, né, Bila? Eu De sou poder- eu mesma 24 horas. Na sua casa, Na né? minha casa. Porque é só você com você mesmo. Inclusive, a gente vê, né? Você coloca sua bota, coloca sua peruca, e você pode ser você à Lá eu sou vontade. uma outra pessoa. Lá eu acho que eu sou a Beyoncé, gente. É que- Lá eu acho que eu sou a Katy Perry. A Katy Perry não dá pra ser, né? Não. Mas... A Mariah. Mariah. A Riri. A Tasha Cobbs. Tasha Cobbs, um beijo, Tasha. Isso é inspiração pra mim. Tasha Trace. Tasha também. Trace. Show Você da gosta? Tasha Trace vai ter aí. Mulheres de pau. Mulheres de Mulheres pau. de pau. Irmãs Eu de acho que pau. irmãs de pau. Irmãs de pau. Irmãs de pau. Todo. Combina Mas- muito. mas Eu o- tenho essa pluralidade. Mas o que eu queria dizer é que é isso. A gente não consegue ser quem a gente realmente quer ser em todo momento, porque ninguém ia suportar, e nem a gente ia suportar. Então essa teatralidade, como a Keta trouxe, faz muito sentido, mas eu acho muito ruim a gente usar ela em alguns momentos que não precisam. A minha bandeira aqui, pega a bandeira pra mim que eu vou levantar aqui. A bandeira que eu levanto aqui é de que a gente precisa, cada vez mais, ser a gente. Os momentos que a gente não precisa performar, a gente não performar. Quando a gente tiver que falar não, a gente fale não. Quando a gente não quiser, que a gente fala, puxa, eu não quero. Por quê? Porque eu não quero só. Isso não quer dizer nada além de eu não quero. É de a gente impor alguns limites. Eu acho que a gente performa muito quando não precisa. E aí a gente deixa de ser a gente e quer ficar parecendo alguma coisa. Mas tá bom, vocês já descobriram que vocês performam, que todo mundo performa, que todo mundo tá tentando ser alguma coisa que de fato não é, mas eu queria entender, de fato, com exemplos práticos, aonde vocês fazem isso, né? Qual é o cenário? Bila, vamos começar por você. Normalmente, todos os lugares que eu exerço eu vou colocar que eu sou uma personagem, são lugares novos. Então, lugares que eu tô frequentando pela primeira vez e lugares que eu não tenho, assim, uma rede de amigos ou pessoas que eu conheço, eu vou exercer essa teatralidade inicialmente. Ou seja, mudei de trabalho recentemente. Lá eu sou uma personagem, por enquanto. Você O não que é você essa faz? Bila. Qual persona não você sou tá essa entregando? pessoa. Como você se comporta nesse trabalho novo? O que você faz lá? Tanto que eu conversei esses dias com a Bi, porque eu sempre trabalhei em uma parte mais operacional, né? A galera aí do operacional Um tem beijo pra ele, né? uma realidade totalmente diferente do que a galera do escritório, né? A galera do escritório tem uma rotina ali, tem um negócio assim diferente. E agora eu tô trabalhando em um escritório. E a energia do escritório é uma energia totalmente diferente, né? Aqui. Nossa, é aqui. E aí vamos ali tomar café. O dia inteiro é um café. E aí toda hora levanta pra tomar café. E aí tem a entrada, assim, que tem que... Todo mundo que entra, bom dia, bom dia. Aí você, bom dia, bom dia. Aí eu acho que quando chega na minha vez, eles já estão cansados. Porque eles não respondem bom dia, não. Você tá no final lá do corredor. Você tá lá no final, já Isso, e aí a minha mesa fica no final do corredor. E eu tenho que sair dando bom dia pra todo mundo. E aí eu acho que quando eu chego, eles já responderam tanto bom dia que eles já estão cansados de responder bom dia. Que eles não respondem o meu bom dia. Aí esses dias eu falei assim, eu não vou dar mais bom dia pra ninguém. Ui! Muito forte. Aí eu falei assim, mana, essa energia do escritório de dar bom dia, boa tarde, não sei o quê. E aí fulano, não sei o quê. E o brainstorm, vamos fazer um feedback. Aí ela falou assim, eu vou marcar uma cal comigo. Eu falei, cal? Mas eu sou técnico de enfermagem, amigo. Eu só sei punção. Só sei dar injeção. Falar de vacina, exames. Mas vamos fazer uma cal. Eu fiquei, né, meio coisa. Mas assim, mano, respondendo a sua pergunta, que eu desfoquei aqui. Os lugares que eu exerço essa teatralidade são lugares novos pra mim. Lugares também que tem muito hétero. Às vezes eu fico um pouquinho meio intimidado, porque eu sou uma pessoa muito expansiva, gente. Uma gay muito afeminada. E a minha voz, ela é Imagina, estridente. você não é afeminado. Vocês já andaram comigo, vocês sabem. Às vezes eu tô falando aqui com a minha amiga, e dali, a minha amiga tá vendo que tem outra pessoa olhando assim com uma cara de estranheza pra mim. Fala assim, ela engoliu uma mulher? O que é isso, essa voz? De onde veio essa voz? É que o que você vê não é o que você ouve, né? O que... A pessoa- É, porque às vezes a voz não tá alinhada ao que ela tá vendo. Aí ela fica horrorizada. Horrorizada também não, muito forte, né? Ela fica sem entender. E eu gosto também de trazer esse incômodo. Esse incômodo. É bom, às vezes, incomodar. E então é nesses lugares, amiga. Eu entendi, Bi. Então, pra você, assim, quando você tá num ambiente mais novo, que não é muito seu, e também quando tem o adendo de ser um ambiente que tem mais héteros, você exerce um Felipe que não existe. Um Felipe No dia a dia, diferente. né? Que não existiria, por exemplo, quando você tá com a gente,
quando você tá em um lugar onde você tem um pouco mais de acolhimento e liberdade pra ser quem você é. Exato. Eu faço isso até um certo ponto. Eu não faço isso muito. Por quê? É doloroso pra mim também ser uma pessoa que eu não sou o tempo todo. Sim. Então tem esse outro lado, gente. Então, assim, por mais que eu finja ser uma pessoa que eu não sou, esse fingimento, ele é momentâneo. Ele é momentâneo, porque também é doloroso pra mim. Então, por muitas vezes, assim, na igreja, com os meus pais, querer ser uma pessoa que eu não sou, ficou cansativo. E aí eu abandonei esse lugar. Então, é momentâneo esse lugar de fingir. Então eu chego, finjo, mas depois eu sou eu. Legal. Eu amei. Gostei. Ela tá falante hoje, né? Ah, que bom. que Nossa, gosto. adorei. Eu Parabéns. jogo. Psicóloga, né? De formação. Em formação, né? Não, meu mas amor? eu já sou formada. A vida me ensinou. A vida te formou, né, linda? É isso. Agora, então, eu quero ver a Keta. Keta, eu quero ver você. Que lugar que você acha que você mais performa, assim? Que você é outra pessoa do que você Legal. é ali na sua casinha, com suas coisinhas todas. Acho que é bem parecido com o da Billy. Eu até falei no último episódio que eu demoro muito pra virar a chavinha do eu, né? Quando tem pessoas que eu não tenho intimidade perto. Então, eu só sou eu realmente no núcleo da minha rede de apoio. Das pessoas que eu realmente tenho uma intimidade. Quando tem um outro elemento, rapidamente eu perco minha autenticidade, eu perco aquela naturalidade da fala, naturalidade da piada. Eu já começo um movimento quase que instintivo de proteção, de me calar um pouco mais, de observar um pouco mais. A minha fala fica mais comedida. Acho que quando eu tô com pessoas estranhas, com certeza eu tô numa persona ali, eu não sou eu. E quando eu mudo de trabalho também e começo a conviver com pessoas novas, eu demoro muito para reagir na autenticidade. E é uma questão de característica mesmo, né? E o trabalho, para mim, acho que ele é a grande marca da teatralidade, porque a gente passa 80% do tempo da vida lá, né? Então, é o tempo inteiro atuando. E essa atuação, ela até cansa, né? Porque você tá o tempo inteiro no personagem. No escritório, você não pode nem peidar, que é uma coisa que a gente faz no... Nossa, é verdade. Só Nossa. peido que eu faço pra perder depois do escritório. Da, Eu seguro muito. da dor A minha de... barriga fica imensa, amiga, estufada. Ui. inteiro. Não é isso, amiga? É o amiga, eu tenho que ficar levantando, eu vou na área de fumódromo, às vezes tem gente fumando, eu já fico estressada, aí eu vou pra outro lugar, ui. Ela tem que achar um cantinho até de peidar no Gente, escritório. no escritório não pode peidar. Você pode Ah, peidar. não, gente, não pode mesmo, não. Ninguém tá ali pra isso, né? Pra ficar Que sentindo seu até, cheiro. Mas é uma até necessidade. nisso o home office é um benefício. Exatamente. É né? isso. Pra você poder peidar. Mas assim, brincadeiras à parte, acho que é isso. Assim, é muito tempo do dia a gente performando uma persona do corporativo, que por mais que sim, a gente precisa sempre buscar essa autenticidade, cara, ali você não é você. Uhum. Ali é o seu eu do trabalho. Até postei no LinkedIn recentemente uma reflexão que eu tive que começa exatamente assim. Quem é você fora do trabalho? Porque ali no LinkedIn a gente conhece todo mundo do trabalho. É sempre o fulano da empresa X, a ciclana da empresa tal. Mas quem é essa pessoa? Ô, mana, antes de ser contratado, a gente já finge ser uma pessoa que a gente não é. Que tem a pergunta, quem é você? Aí você fala, eu sou uma pessoa extrovertida, comunicativa, trabalho em equipe. Proativa. Proativa. É isso. E aí já vai mentindo e não é você. É isso. Ali a gente cria uma persona pra passar no processo seletivo Aham. já, né? E aí, putz, a gente, por mais que a gente tenha muito da nossa essência ali, você tá performando o que aquela empresa pede. Se aquela empresa pede mais criatividade, você vai ter uma postura mais dinâmica, pra frente, criativa. Se aquela empresa pede formalidade, chegar, dar bom dia, sentar e ficar cada um no seu mundinho, você vai exercer aquela persona. Uhum. Então, eu tô totalmente em teatralidade no trabalho justamente por isso, porque eu preciso me adaptar para poder sobreviver na organização. E eu acho interessante você falar sobre isso também, porque eu tava ouvindo um podcast, eu ouço um podcast que chama Gostosas Também Choram. Eu amo, inclusive. E ela tava falando justamente sobre isso. Quando pergunta quem é você, e a primeira coisa que você fala é tipo assim, eu sou analista de recrutamento e seleção da empresa X, eu trabalho com diversidade, ou eu sou casado com fulano e ciclano. E aí, ela disse uma coisa assim, tá, mas e se tirar isso de você? Porque essas coisas, elas são transitórias. A gente passa por esses lugares. Eu tive uma chefe que falava sempre isso, assim, isso aqui é só o meu trabalho. E aí, todas as vezes em que eu me pegava, assim,
questionando, nossa, eu não passei nessa vaga, ou nossa, eu fui desligado dessa empresa. Eu tentava fazer esse exercício de isso é só o meu trabalho, isso é só parte de quem eu sou. Mas, pô, eu sou um cara que eu amo me comunicar, eu sou um cara da arte, eu sou um cara envolvido com cuidados de casa. É isso. Isso sou eu, né? Então, assim, e aí eu acho que quando a gente sai dessa persona de ficar toda hora falando o que todo mundo quer ouvir, a gente consegue também descobrir outros talentos e outras partes de uma pessoa que também é interessante. Eu queria ouvir de você, amor. O que você performa? Onde é que você acha que você é um personagem? Assim, é bem difícil, eu acho que isso pro Waker, porque ele de fato já carrega nele assim essa coisa de não querer parecer nada. O estigma. De Eu ser, ia né? falar o contrário, gente. Pra mim, é uma luta fingir ser. Eu tenho tentado, inclusive no trabalho que eu estou agora, eu falei pros meninos aqui, né? Falei, gente, eu preciso me adaptar um pouco mais e tal. Mas eu não consigo fingir. Eu já tô falando alto lá no escritório, eu já tô gritando, pega minha impressão lá, vamos tomar um café, que não sei, e solta uma piada do nada. Enquanto você falava, eu ficava tentando falar, onde é que eu performo? Eu realmente tenho muita dificuldade em performar, eu não consigo performar muito. Então, eu acho que a minha questão é o contrário, eu tinha que performar um pouco mais, eu tenho essa dificuldade. Então, por exemplo, a pessoa, eu tenho um hábito, o Eric, inclusive, odeia isso. Você vê alguém na rua, eu quero ajudar. Sei lá, tem uma senhora com sacola, tem alguém que quebrou o carro, eu quero ajudar. E às vezes pode colocar em risco, por exemplo. Pode ser uma emboscada, pode ser um assalto, pode ser alguém que alguém não goste. Uma arapuca. Enfim. Então, eu não vou conseguir responder pra vocês porque realmente eu não sei onde eu performo. Eu tenho dificuldade em performar. Temos aqui uma pessoa perfeita entre nós, que Meu não Deus, performa. gente. Não, mas performar, gente, não isso. quer dizer ser perfeito, nem não performar, tô pelo amor de Deus. brincando. É só realmente, eu acho que neste ponto específico, eu não vejo uma necessidade e uma coisa natural em mim. Eu realmente não acho que eu performo nesses lugares, não. Eu vou trazer um exemplo, assim, dele, porque eu conheço ele, né, meu marido, há quase 8 anos, então eu posso falar. Mas assim, de fato, ele tem essa dificuldade mesmo, e às vezes eu brigava com ele, eu falava, às vezes você precisa segurar um pouquinho, porque você quer ser você em todo lugar e não é assim. Mas eu acho que o momento em que ele mais exerceu, assim, a teatralidade foi quando ele me conheceu. Porque ele, de fato, ali precisava ser alguém que ele não era, né? Porque ele era apresentado para as pessoas como meu amigo, ele não falava sobre a sexualidade dele, e isso era muito difícil porque ele já tinha isso muito bem resolvido dentro dele durante muitos anos. Então, ali em casa, por exemplo, eu ficava sempre com medo. Eu falei, meu Deus, ele vai soltar alguma coisa. Então, eu acho que durante esse período você conseguiu exercer a teatralidade. E, inclusive, as pessoas desconfiavam que eu era bicha e você não. Ela pulava a janela. Porque... Cala a boca, bicha. Sem detalhes. Pode? Para disso. Mas, por exemplo, então eu acho que não é nem que ela não saiba fazer isso. Eu acho que se o momento pedir, ela com certeza vai acabar fazendo, a necessidade faz ela fazer. E eu acho que não é nem só a questão do comportamental da teatralidade, mas é o quanto você precisa fazer alguns ajustes dentro de determinados espaços. Exemplo, você até comentou pra gente que, putz, eu preciso até mudar um pouco agora a minha roupa, pra virar um pouquinho mais Faria Limer, porque eu fui com a roupa X e todo mundo me olhou estranho. Teatralidade. Você teve que fazer um ajuste aí. Então não é só, às vezes, o falar, gesticular, a sua forma, mas é o encaixe do pertencimento. Então, por exemplo, às vezes você recebeu um e-mail e ficou puto da vida lá. Aí com o Eric você fala, amor, você quer? Tem que entrar na reunião com aquela pessoa do e-mail. Você vai falar daquela forma com ela? Não. Você vai soltar os cachorros em cima dela? Não posso, né? Isso é teatralidade. Meu VR do dia lá. Então, assim, inevitavelmente, ninguém consegue fugir da teatralidade. A gente tá o tempo inteiro atuando. O momento que a gente relaxa realmente é quando você tá sozinho naquela cena que ele trouxe na abertura. Que é sentando no sofá de casa, sozinho, colocando uma música, tirando o cinto. O que você faz quando não tem ninguém te olhando e quando você não tá tendo relações sociais? Que a teatralidade vem disso. Precisou se relacionar com uma pessoa, você já tá exercendo uma teatralidade. É o papel social. Eu quero pegar aqui o lugar do Eric um minutinho, então. Pega o meu lugar. O que pode ser dito, tá? O que vocês fazem quando ninguém tá olhando que conectam vocês com vocês? Eu vou falar de mim já.
Eu amo, o cenário perfeito é eu estar em casa, com a casa limpa, sem ninguém em casa, eu acordar num sábado, fazer o meu cuscuz e ir pra televisão assistir alguma coisa. Eu me sinto ali que eu estou comigo. Não tem preocupação de nada. Pode não ter dinheiro, pode ter dinheiro, pode estar com um problema lá fora. Eu falo, agora eu estou comigo mesmo. Vocês que têm esse momento de vocês? Estão no banho? O meu banho é o meu momento de introspecção, assim. Primeiro que eu não demoro muito, mas tem o meu ritual, assim, de começo, meio e fim, né? E o pós-banho, pra mim, que é a minha terapia. Que eu adoro ficar ali primeiro eu tenho um toque, que é pegar o secador de cabelo e tirar todo aquele vapor do espelho. Você quer se ver. Mas assim, enquanto tiver um negocinho, eu não paro de ficar com o secador assim na frente do espelho. Aí já tem uma parte aí que precisa trabalhar em terapia. Mas enquanto eu não tiro todo o vapor do espelho pra eu conseguir me ver no espelho, aí começa a passar um creminho, aí passa um desodorante. Então todo aquele ritual pós-banho, é um processo de autocuidado, não deixa de ser, né? É um momento que, inclusive, eu fico refletindo, fico me vendo, conversando comigo ali do outro lado. A minha amiga até me deu várias dicas de skincare que eu não fazia, né? Agora ela tá rainha das skincare, tá? Derrubou todos nós, né? Menina, esses dias a gente foi em uma farmácia, ela falou assim, amiga, esse creminho aqui que eu tô usando. Eu falei, e o quê? Amiga, quando eu fui ver o preço do creme... A pele dela tudo mesmo, a pele dela Por isso que essa pele tá dando Dá uma um zoom lá na melhoradinha. pele dela, olha. A Patrícia Becker aqui... vai Nossa, arrasar, Paty, você vai arrasar com essa daqui, tá? É isso. Exato. Então, assim, o próprio skincare tem sido esse momento, assim, mais terapêutico íntimo. O autocuidado, Do né? autocuidado, de ficar ali depois do banho mais 15, 20 minutos, enquanto não acabar todo o processo de fazer uma escovinha, passar um creme, eu não saio dali com 100% check, sabe? Eu tenho medo do que eu vou falar assim, é soar como capacitismo, mas não é. Se tem medo, Tem é. medo Se do tem que é? medo, pode Vai ser, lá, amiga. tem mas meme cuidado, disso. Mas justificou antes. Tem um, A gente tem tá um meme tentando na entender. internet que assim, fala assim, eu com os meus 5 minutos de esquizofrenia, mas assim, é quando... É problemático. isso aí. Capacitista. Ai, desculpa, gente. Tá, Mas tudo assim, bem. é quando eu estou em casa, sozinho, e eu posso gritar, tipo assim, do nada. Tipo, eu posso soltar um grito do nada. Eu posso, assim, furar uma parede de mini saia e, tipo, body. De peruca. E de peruca. Então, eu acho que, assim, os momentos onde eu tô sozinho, eu gosto muito porque eu acho que eu, de fato, posso ser eu. Aí eu começo a conversar. Por exemplo, se eu tenho eu tô brigado com o Aker, uma exposição. Aí eu vou e eu falo assim, eu preciso pensar em tudo que eu vou falar pra ele não ter argumentos, pra ele não me derrubar. Aí então, o que eu faço? Eu faço uma lista no celular e aí eu fico conversando comigo mesmo durante o dia. Ele não tá em casa, eu fico repassando os tópicos. É assim quando eu vou brigar com você, Henrique, quando eu vou brigar com você, Felipe. Comigo, não. Quando eu vou brigar com qualquer pessoa, eu faço um roteiro antes. Ela vem com 2 palavras e destrói todo o seu argumento. Porque, não. Que essas que vem muito preparadas assim. Não, que ela depois não, acaba- Geralmente não me derrubam no argumento, não. Eu, quando eu quero falar, eu vou lá e falo. O Eric é aquela pessoa que quando fala assim, se eu tivesse dito aquilo naquele momento, mas ele pensa no aquilo antes e É ele isso. chega com aquilo. Eu não Então, chego ele nas realmente- brigas sem se estar preparar, preparada. Hum. Por quê? Porque, de fato, esse momentinho meu só, eu acho que é o que eu uso pra fazer essas coisas. Volta a teoria da teatralidade. Ele até roteiro, É isso. ele usa pra exercer o personagem dele no dia a dia. É isso, é isso. E você, meu amor? Fala pra gente. Que momento que você é mais você. Você por você. Às vezes vocês veem nas redes sociais um Felipe mais caricato e tal, mas também tem o Felipe que gosta de ir no teatro, que gosta de ir no museu, que gosta de ver um grupo musical. Então, esses momentos é onde eu sou mais eu. Ela também é cultura, né, gente? Eu sou muito. Ela não é só Ela é fechação. literalmente, ela é cultura também, né? Ela Eu não sei nem porque eu tô sozinha. Ó, Porque- inclusive, em algum momento A desse gente vai abrir programa... um quadro aqui pra isso. A gente vai dar um namoro aqui, tá, gente? Ai, eu tô tão tristinha. Eu tô tão Esse ano, sozinha. a minha amiga vai Vai. resolver essa pendência da vida dela em nome de Jesus. Mostra eu aqui, Tá bom. produtor, mostra minha carinha de triste. Como eu tô triste sozinha nesse mundo tão Tudo que ela queria era um abraço Você viu aquele meme? Fala, eu tô tão triste, só queria uma rola. Sabe esse meme? Eu sou o meme da blogueirinha que ela fala assim: eu tô pronta pra namorar. Eu quero namorar, eu tô pronta pra namorar. Eu queria um boyzinho, eu queria alguém aqui pra ficar comigo nesse sábado à noite. Terrível. Mas é isso. Inclusive, a gente conversa bastante sobre esse papo aí também, da Bi. E a gente até conversou com ela um pouquinho disso, né?
o quanto que às vezes a gente precisa também dessa teatralidade, às vezes até pra flertar, né? Pra conseguir um namorado, pra conseguir alguém. É que tem gente que tem mais facilidade, é mais cara de pau, chega mais vagabundona, já vai lá, fala o que quer e acabou. Mas não é esse o ponto. Isso. Gente, eu acho que, de forma geral, assim, se a gente parar pra pensar, é muito ruim levar essa carga, né? Eu até tava pensando um pouco sobre isso, e apareceu até uma frase quando eu fui pesquisar, a gente foi pesquisar sobre o tema, que dizia assim, é como levar nas costas uma mochila pesada, cheia de pedras, tipo assim, pra parecer que aquela mochila tá cheia, ou que você, enfim, carrega um monte de coisa, e no final do dia, as suas costas é a única que tá ferrada, assim. Porque você tá carregando um monte de coisa que de fato não precisaria carregar. Que de fato, aquilo que o Henrique trouxe, que o Eiker trouxe, que a Bila trouxe, que em alguns lugares, às vezes a gente vai de fato fazer isso. Vai ter que exercer isso muito mais porque a norma daquele lugar pede, porque a conduta daquele lugar vai pedir pra gente. Mas quando não pedir, eu acho que é legal a gente olhar e falar, tipo, nossa, o Eiker é reconhecido por isso, o Henrique é reconhecido por isso, a Felipe é por isso. De forma muito genuína. E eu queria saber de vocês, por exemplo, pensando aí nesses cenários que vocês trouxeram, que vocês performam, nesses lugares que vocês performam, como é que seria, por exemplo, amanhã é um novo dia, não tem essa obrigatoriedade. O que vocês fariam de diferente? Tá, bom, a minha amiga fez uma revelação aqui pra mim, de que realmente eu faço a teatralidade, e eu não tinha visto por esse ângulo, então foi por esse caminho do que a gente trouxe aqui pra roda, né? Se eu pudesse não fazer... Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu trabalho no ambiente corporativo, e aí, socialzinho, eu sou Faria Limer, gente. Trabalho na Faria Lima, literalmente. E aí, lá pede algumas posturas. Senão eu vou destoar muito, eu não quero destoar. Quero passar bonitinho. Eu quero levantar uma outra bandeira, que hoje eu tenho várias bandeiras para levantar. Nos ambientes corporativos, é muito comum roupas masculinas e roupas femininas. Então, por exemplo, no escritório, mulheres normalmente não usam roupa social. Usam roupas confortáveis. E homem tem que usar roupa social. Regatinha, por exemplo, né? meu sonho é trabalhar de regata, gente. É o sonho da minha vida. Mulher usa regata, não usa no escritório. E homem não pode usar regata. Então tem um acordo silencioso. Eu né? queria Igual saia. o bermuda e saia, né? Exato. Mulher, se você pegar um look de uma mulher no verão, que ela coloca um vestidinho de praia e um saltinho, ela tá social. Ô, gente, Agora vai um cara colocar um bagulho desse, que ele é rechaçado. mas onde eu trabalhava, tinha um cara que ele ia de saia, tá? Inclusive, eu tô com uma saia lá em casa pra eu usar, e eu tô namorando usar ela há muito tempo. Fala onde tá que eu vou rasgar todinha, vamos E ela ela. e é tule, tá? Vou jogar E uma cândida sabe bem aquela assim, igual ó. da Avril Eu sou Lavigne? mulher conservadora. Ela é. querida. Negona do Bolsonaro, viu? Ela é a negona do Bolsonaro. Ela é negona do Bolsonaro. Querida. Ela é querida. Ó, mas Jamais. enfim, essa saia tá lá, mas eu não tive coragem ainda de montar um look e sair com ela. Talvez em um festival, uma coisa assim, eu tenha coragem. Mas não porque isso só pode usar em festival. Mas enfim, não era esse o ponto. Mas porque eu tô falando, tava que ela aqui falou da que vai minha rasgar vivência. toda, não fica dando muito Não vai detalhe rasgar dele. nada. Você tem que me dar pra colocar lá em casa. Essa Essa a gente doida. tá montando um guarda-roupa lá, só Um pra acervo. falar. Um acervo. Fala, bicha, fala. Deixa eu falar. Então, e a pauta nem era sobre isso, eu só queria levantar De homem essa questão. de masculino e feminino. Isso. Desfem. Diz- Desfem. Beijo, desfem. E aí eu acho que se a gente pudesse não ter que ter essa persona no ambiente corporativo, por exemplo, que é onde eu tenho que fazer alguns ajustes, seria, sabe, eu ia trabalhar de chinelo, de regata, eu ia comer na mesa, eu ia, sabe, ser muito Eu acho que fica muito bagunçado. good vibes, assim. Não, tem empresas que já aderiram à ausência de dress code. Assim, na que eu tava trabalhando agora recente, não tinha dress code. Não tinha. E principalmente os meninos do TI iam de bermuda, boné, aquela skin, tô indo pro shopping, era que tava trabalhando O lá. Glenn contou que o chefe dele, lembra que foi admitir ele, um amigo nosso tá aqui, ele mora na Suíça, e aí ele falou que o chefe dele foi admitir ele, e ele chegou na entrevista de social, e o chefe dele tava de chinelo e meia, na Suíça. Entendeu? Sim. Então, Na cultural, né? Suíça, Bi. aqui na Faria Lima, não. E aqui no Brasil, Aqui. a gente ainda tem muito essa coisa do querer parecer alguma coisa, né? Então, essa coisa do dress code para empresas mais tradicionais é impensável uma pessoa ir trabalhar no escritório de bermuda. Mas vamos pensar assim, qual é o impacto dessa bermuda no dia a dia, considerando que é só um pedaço de tecido, é uma você vai roupa. produzir Se fosse as igual. minhas, seria um problema, porque eu uso shorts
Beira-cu, né? É, na beira Porque o homem não pode mostrar canela e as mulheres de saia mostram, e elas que são abusadas sexualmente nos ambientes sociais. Então, assim, há muita incongruência, a gente quer parecer um monte de coisa, e o brasileiro também é um perfil de pessoa que gasta muito dinheiro com roupa cara, pra parecer e passar um dinheiro, status, pra parecer que tem dinheiro, sendo que às vezes a pessoa não tem aquela condição financeira que ela quer demonstrar através da roupa dela, né? Então esses tênis carérrimos que, por exemplo, meninos da periferia usam, tênis de 1.000, 1.500, 1.800 reais, camisetas daquelas marcas de grife caríssimas, que às vezes se desdobra pra comprar, divide e tudo mais, pra parecer o que pra quem? Parecer que tem dinheiro. Né? E aí a gente também vai para outros lugares, por exemplo, as pessoas que não têm sobrancelha, não têm cílios e fazem extensão de cílios. As pessoas que não têm o dente X e fazem adequação de dente X. Então, assim, a gente vai fazendo alguns ajustes para aparecer. E aí, se você for perguntar depois, a pessoa nem sabe o que ela quer aparecer mais, qual que é a referência dela, ela só tá indo. A pessoa quer fazer tudo isso pra poder pertencer, né? Ô, amiga, aproveitando que você tá falando, eu queria que você trouxesse, por exemplo, você acha o que você deixaria de fazer? Olha, eu acho que é impossível você não atuar dentro da teatralidade da vida, né? Porque isso é estudo científico. Todo mundo tá atuando o tempo inteiro. Então não é coisas que a gente tá falando aqui, né? Tem esse embasamento. Mas o que eu acho que é possível também é a gente dosar como o Waker faz. Que é entender, dentro desse processo de teatralidade, onde eu consigo ser eu? Aquele eu lá de casa, quando não tem ninguém vendo. Aonde a gente tem segurança psicológica, abertura e possibilidade de exercer essa pessoa. Então tem muitas empresas, por exemplo, que eu falei muito de empresa hoje, porque é onde a gente exerce a maior parte da teatralidade, né? Tem muitas empresas que estão trabalhando o pertencimento das pessoas. Ser você no ambiente de trabalho, com o seu maneirismo, com a sua forma de falar, com a sua autenticidade. Tem empresas, principalmente as que trabalham diversidade e inclusão, que trazem essa pauta. Você pode ser você aqui, na sua totalidade. Isso já dá uma margem de segurança psicológica para você trazer esse eu para dentro do ambiente de trabalho. Então, acho que buscar esse equilíbrio de que nem sempre, nem o tempo todo a gente precisa, né, tá atuando, né, dentro dessa persona, mas também ser muito cauteloso para entender esse movimento de sobrevivência. Às vezes, para pertencer em determinados lugares, a gente vai ter que se adequar, né, ao comportamento social das relações naquele ambiente. Esse é um ponto. O outro é entender as nossas vulnerabilidades, que é uma coisa que a Brené Brown traz bastante, né? A gente precisa ter a habilidade de mostrar vulnerabilidade socialmente, porque é isso que conecta com outro ser humano. É quando você fala o que você sente, como você se sentiu, expor a sua vulnerabilidade, as fragilidades da sua história, tira o escudo do perfeccionismo. Porque a sua persona no trabalho, aquela pessoa que tá sempre ali no modus Amanda, só pensa no trabalho, no networking, no brainstorm, você só fala essa língua do corporativo, você só vive essa persona, você tá com um escudo de perfeccionismo que só afasta as pessoas de você. Você vai ser o chato, a chata do rolê no trabalho. Né? Agora, se você quer ser uma pessoa que se conecta, você vai ter que buscar essa autenticidade, você vai ter que achar o equilíbrio dela e vai ter que ser vulnerável. E a vulnerável, no ponto de vista das relações humanas, ela é positiva porque a gente se conecta com histórias de verdade, com pessoas de verdade. E rapidamente, quando você conhece alguém, você sabe que ela não está na autenticidade dela. Em milésimos de segundo. Quando a pessoa traz as primeiras palavras, você já fala, ih, olha lá. A gente já sabe que tipinho que é aquele, né? Porque é um personagem que não consegue se vender. Até mesmo entre a gente, né? Quando a gente tá nos lugares que uma tá fazendo um personagem que não é, fala, oxi, quem é essa bicha aqui? Ó, bicha. Por que ela fez essa voz? Oxi, bicha. Eu só falo assim, oxi, bicha. A Bila fala muito isso pra mim. Oxe, Ninara, engrossou a voz? Que isso? Você tá fazendo um machão aí? Que pose é essa? Miga, aproveitando que você tá falando, e eu quero saber de você, o que você mudaria? O que você faria pra ser menos teatral, assim? Se é que é possível em alguns ambientes pra você. Pra ser menos teatral. Fisicamente, assim, com roupa, eu iria com umas roupas mais confortáveis, roupas que refletissem um pouco mais a minha personalidade, com cores. Porque até isso, em alguns lugares, as roupas que chegam primeiro, né? Tipo, que o cabelo chega primeiro, né? Que foi um exemplo que você deu um tempo desse aí. O cabelo chega primeiro, a roupa chega primeiro. Então, eu queria ser
eu mesmo usar uma roupa que me deixasse bem comigo mesmo. Ah, legal. Legal saber sobre isso. Mas que bom ouvir vocês um pouquinho. Acho que a gente conseguiu destrinchar bastante, assim, do quanto que a gente precisa exercer isso da forma correta para que a gente também não se prejudique, né? E que a gente consiga sair um pouco desse personagem e mostrar um pouco mais de quem a gente é na vida real, né? Tem tanta coisa boa que a gente tem e que eu acho que é legal que outras pessoas também podem conhecer. Vamos falar da pós? É isso, eu quero que a gente entre nesse momento agora. Tá bom. Gente, recadinho aí pra vocês, então. Se você ficou até aqui nesse episódio, a gente já tá indo aí pra casa dos 50, 40 minutos, não sei que tempo vai ter, significa que você gosta dessa conversa, que você tá aqui com a gente, e a gente vai trazer pra vocês uma novidade que é muito importante, né, pra todo mundo que é ouvinte de podcast, já tá acostumado com isso, que é a possibilidade de você ser um apoiador do nosso podcast. Né, a gente tá muito chique porque semana passada a gente já entrou com uma primeira publi. Então a ideia aqui é que a gente tenha um momento, né, para trazer os nossos patrocinadores. Mas você, né, pessoa física que acompanha a gente, que gosta da gente, quer ajudar, né, financeiramente a patrocinar esse movimento para que a gente continue levando essa mensagem, né? Se você gosta das informações que a gente traz, se você gosta desse conteúdo, gosta dessas 4 pessoas aqui, apoia a gente, né? A gente vai deixar um QR, já tá aqui, ó, o QR Code na tela. Escaneia esse QR Code, ele vai para um site, é super simples, tá? Mas assim, amiga, coloca o dedinho assim, ó. Aí. Ei, tá aqui! Faz um pix pra boneca! Cadê o pix da boneca? O pix da boneca, R$5? Deixa a gente R$5 aparecer eu junto, não deixa a quero, gente não. aparecer. Deixa a gente aparecer. Isso, eu quero, cadê o QR Code? Mas é isso, gente. Apontando aqui a câmera do seu celular por QR Code, vai para um site. E esse site é super simples, tá? Qual o seu nome? Dá para você deixar, inclusive, uma mensagem pra gente. Bem legal isso. Né? Legal. E você pode começar a ser um apoiador a partir de R$1. Olha, uma miséria. Gente, real. vocês vão faz com receber real, gente. coisas exclusivas. Eu tenho o que eu uso. Tem recompensa? Tem recompensa. Tá? Isso. Então, assim, a gente colocou a partir de R$1, gente, mas não faz a penosa, não. Põe aí, a partir do valor que do coração. A gente tem bastante amigas comissárias, amigas ricas. Tem pessoal As com PLR dinheiro babado aí. lá das empresas. Não precisa ser 10% do seu salário, mas pode ser aquilo que vier do seu coração, né? Então, a ideia é que vocês apoiem. Apoia pelo menos uma vez por mês. Porque, olha, a gente tem 1.000 seguidores, um pouquinho mais de 1.000 seguidores Quase no Instagram 1.050, hoje que a gente tá gravando aqui esse episódio, né? Se todo mundo doar R$1, já são R$1.000. Ajuda muito a gente a fazer tanta coisa. Ô, Suriande Raias. Meu Deus. Né? Tem coisas que custam, gente. Então a gente tá fazendo aqui essa pregação do dízimos e ofertas para que você possa patrocinar e nos apoiar. E como a Bila falou, tem recompensa, tá? Então uma vez que você se torne aí um apoiador mensal, a gente tem algumas recompensas, como por exemplo, participação aqui no Pod. Legal. Inclusive, agora mesmo já vai entrar uma participação que nem na semana passada, É isso. do qual é o Chacho, então pode ser que você seja convidado para participar. Entendendo? Brindes dos patrocinadores. Brindes, Olha que brindes, brindudas. brindezinhos. Agora que a gente vai começar a receber uns mimozinhos, a ideia é que a gente compartilhe com os nossos apoiadores. Que a gente cresce, vocês crescem juntos. Vem com a É gente. isso. Quem dá mais, ganha mais. Plateia. O que mais, Exatamente. mulher? Vai ter mais alguma coisa? Não, assim, plateia por enquanto tá ótimo já, Tá né? ótimo, tá Um bom, brinde. muita coisa. Por R$1? Aparecer aqui no Qual é o Chacho pra fazer seu momento Seu também de babado, reclame aparecer aqui. aí. Então, assim, tá ótimo. Então agora é uma oportunidade incrível pra você também fazer parte desse movimento. É isso. Arrasou. É isso. Tudo. Agora foca em mim. Thank you. Bom, falando do Apoia-se, agora a gente vai pro quadro Qual é o Chacho. A gente convidou no programa anterior uma pessoa que foi muito especial pra nós. E a segunda aqui também, ela é uma fãzinha da gente. Tá ouvindo a gente já? Já tá Ela ouvindo a tá, gente. carinha Ela tá dela. rindo ali. Você tá aí? Eu conheço essa garota desde que ela era uma garotinha. Agora ela já é mãe do Henrique, já é esposa Do Dudu. do Dudu, é irmã da minha melhor amiga. E veio com a gente hoje aqui a Kati. Cadê a Kati? Cadê a Kati? Oi, Kati! Kati! Então traz pra gente qual que é o seu chacho. Gente, primeiro, obrigada. Eu tô muito feliz, tava ansiosíssima pra entrar aqui com vocês. Tô amando muito o Pod. Mas vamos lá. O chacho, né? É uma coisa que é muito real sobre mim, queria dividir com vocês e ouvir a opinião de vocês. Eu sempre fui vista como uma pessoa forte, principalmente pelos amigos, né?
Então, os elogios que eu recebo é, ai, Kátia, como você é forte. Ai, queria ser forte como você. Isso começou a me incomodar. Não recebia isso mais como uma coisa legal em algum momento. E por um tempo eu até gostava, porque eu me achava importante, eu me achava necessária por conta disso. Só que por ser forte, muitas vezes as pessoas não pensavam em perguntar para mim se eu precisava de ajuda, por exemplo. E eu também não conseguia pedir ajuda, porque eu sou forte, ué, por que eu vou pedir ajuda, entendeu? É meio que automático. Aí eu parei para pensar que por conta disso, eu comecei a não permitir ser cuidada, porque eu sei fazer tudo, eu resolvo tudo, então não preciso, gente, obrigada, não, eu consigo, sabe? Meio que nesse lugar. E as pessoas já acham que eu dou conta, aí eu me coloco nesse lugar e fui seguindo minha vida assim. Aí eu fiquei pensando, em que momento que da minha vida que eu achei que ser forte não me permite ser vulnerável, por exemplo. E o que eu vou jogar para vocês? Aí é isso que eu queria de ajuda aqui. Gente, primeiro, eu queria saber se vocês já viveram isso, tá? Se algum de vocês, para eu não achar que eu sou doida sozinha. E para vocês, ser forte é uma escolha, ou a gente é jogado nesse lugar, né? Sim, sem perceber, e sem perceber também a gente acaba não conseguindo ser cuidado. Queria entender se vocês podem me ajudar nessa reflexão aqui minha. Kátia, realmente é muito difícil, mas eu comecei a olhar de uma forma diferente. Eu acho que meio que a gente é empurrado sim para esse lugar, porque as situações da vida faz a gente ser forte, né? Molda uma pessoa forte, porque a gente precisa sobreviver. Também tem uma parte de erro das outras pessoas que acha que só porque a gente é forte, a gente não precisa de atenção, que não precisa de apoio, que não precisa estar lá quando a gente precisa. Então, eu acho que o erro não tá na gente, e sim na sensibilidade do outro. Que por achar que a gente é forte o tempo todo, a gente não precisa desse cuidado. Isso aqui é muito lindo, essa vulnerabilidade que você tem de olhar pra você, olhar pra essas relações das pessoas e falar, cara, não, eu não sou tão forte assim, eu preciso de colinho. Eu preciso ter alguém me esperando ali no desembarque quando eu chegar de uma viagem, porque eu não sou essa mulher tão independente assim, eu também preciso desse cuidado. E aí as pessoas te colocam sempre nesse lugar de fortaleza, de que você não precisa desses cuidados, sendo que você está expondo essa vulnerabilidade. Então, primeiro é muito legítimo ver que você está se reconhecendo, né? É um processo de autoconhecimento. Então, você está olhando para você, está vendo como as pessoas reagem a você e está se questionando. E é isso aí, não aceitar menos do que você merece. A gente precisa também aprender a pedir colo. A gente precisa ter pessoas estratégicas que a gente pode ser a gente. Eu, felizmente, tenho o Eric. E aí a pessoa que eu consigo ser, eu na minha vulnerabilidade, é com ele. Então escolhe quem é a pessoa aí. E não necessariamente tem que ser o cônjuge, né? Eu tive a sorte de ser meu cônjuge. Mas às vezes vai ser um amigo, vai ser a mãe, vai ser o pai, vai ser alguém, um primo. Mas é importante a gente ter alguém que a gente possa falar assim, me dá colo porque eu não tô aguentando. E é muito interessante porque tudo que você trouxe é muito do que a gente estava conversando aqui. Assim, o nosso tema hoje levou para esse lugar, mas uma coisa que o Waker falou e eu só queria reforçar, também reveja quem está ao seu lado. Isso é importante. Reveja quem são as pessoas que você recorre, reveja quem as pessoas que te leem da sua forma mais humana possível, a mais frágil possível. Quem é que fica quando você é a mais frágil possível? É importante você olhar, observar e manter essas pessoas por perto. Eu acho que isso é muito importante. Ai, gente. Obrigada. É linda. E agora vai para você uma pergunta também. Como que é para você que você carrega alguns marcadores e você tem um papel hoje muito importante numa organização? Normalmente nós somos as pessoas que não eram escolhidas. Como que é para você se ver nesse lugar de empoderamento e de poder empoderar pessoas também? Para mim é muito bacana o lado de eu estar participando dessa questão de fazer mudanças e de eu ser uma mulher preta fazendo isso. Eu sou referência. Hoje eu tô fazendo mentoria, gente, assim, com outras meninas, né, periféricas, estão iniciando. Então, para mim, assim, surreal. Às vezes eu desacredito, porque eu falo, cara, é sério, me belisco assim, falo, é isso mesmo? Então é muito importante para mim, porque eu, de algum momento, não me via vivendo isso. Hoje eu me vejo muito e eu sei que eu posso muito, sabe? Então só me empodera cada vez mais. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada. Então o RH começou de uma forma totalmente diferente para mim e eu só me vejo fazendo mais ainda isso, que é a diferença.
Diversidade, Henrique, estamos juntos. Tamo junto. As cadelinhas da diversidade. No bom sentido. No bom sentido. O que me encantou também, assim, tudo, vocês são incríveis, mas essas pautas, assim, me chamam muito, porque coisas que eu trabalho aqui também, né? Eu cuido de diversidade, mas a gente se lidar com outras diversidades aqui também, então, gente, incrível, enfim, é isso. Muito legal. Não sei se eu respondi, tá? Sim, tô voltando pra essa área também, depois vamos trocar figurinha, hein? É Quero sua isso. ajuda. Por favor, vamos, isso. eu amo. Que legal, Kati. Legal te ouvir. Assim, a gente vai acompanhando aí os seus comentários nas nossas redes, já te conhece pessoalmente também. E é isso. O que é nosso chega até a gente no momento certo. E se acredito que chegou até você é porque era o seu momento agora. A gente agradece muito a sua participação aqui com a gente. Muito feliz de ter você aqui. E eu espero que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades. E que o Pod continue sendo alcançado por outras pessoas através da sua vida. Sim, gente, obrigada. Foi um privilégio estar aqui. Eu estava ansiosíssima aqui, coração acelerado. Divulgo sim, falei pro Ei, divulgo para todo mundo e vou continuar divulgando. E, gente, quem está assistindo, por favor, ajuda também, né? Isso, é isso. Beijo, gente. Um Obrigada. beijo, amor. Kati, Até obrigado. breve. Tchau. É isso. Que legal, né, Uma gente? fofa. Que Tá vendo, gente? fofinho. Isso, assim, já são frutos do que a gente tá construindo. A gente tá construindo uma comunidade mesmo. Isso é muito legal de pensar. A gente tá indo pro finalzinho, galera. E sempre todo o programa a gente finaliza com um desfecho, com algo que a gente aprendeu, uma reflexão, um ponto de macumba, uma oração, uma reza. A gente finaliza do jeitinho que a gente gosta. né? Não, porque esse momento é uma área que é aberta para você expressar o que você sentiu. Às vezes você quer trazer uma mensagem de uma forma diferente que atinja outros públicos. E aí, quem quer começar? E vou começar porque eu tô aqui mesclando com a emoção, né? Tá. O que eu aprendo é isso, porque na verdade o que fica, gente, ninguém é nada. Nós estamos algumas coisas. Ninguém é de RH, é de enfermagem, é de diversidade. Nós não somos essas coisas. Nós estamos essas coisas. O que a gente é mesmo é quando a gente está na nossa casa. Com que a gente cada vez mais tenha esse encaminhar para esse lugar de a gente poder aterrar e ser quem a gente é. A gente está conectado com coisas que a gente acredita, que fazem a gente ser cada vez mais a gente. E essas coisas que a gente performa, que a gente passeia, sejam uma fatia da gente e não o bolo inteiro. É ter consciência de quem nós somos, né? Consciência, entender as nossas vulnerabilidades, como a nossa querida trouxe, né? Tirar essa armadura do perfeccionismo, entender qual que é a nossa autenticidade. A querida, sou eu? A Kati. Kati. Ah, tá. Você cadê a querida? É a Kati, né? Você tá lá, Cláudia. Ela trouxe, né? Ela expôs essa vulnerabilidade dela e o quanto que o julgamento das pessoas está impactando na forma com que ela se vê. Olha como é prejudicial o julgamento sobre a persona que a gente exerce na sociedade, né? Então que a gente tenha cada vez mais consciência, essa autoconsciência de quem nós somos, para que a gente performe com mais equilíbrio em relação às personagens na teatralidade da vida. Legal. E assim, pra galera que não consegue exercer essa teatralidade, que você seja você mesmo. Não é errado você ser você mesmo, mas é importante a gente dosar, né, esses momentos, a personalidade em si, que existem alguns ambientes que pedem, infelizmente, e meio também que uma forma de sobrevivência, né? Você precisa sobreviver nesse espaço, você precisa do seu emprego, você precisa transitar naquele lugar, até você chegar ao objetivo que você almeja, você precisa passar por aquele lugar. Então, às vezes, assim, tá difícil agora, tá doendo ser talvez uma pessoa que você não seja, tá doendo falar um pouquinho baixo, mas você vai passar por isso e lá na frente você vai ser Você vai dar um grito. Você vai dar um grito, você vai gritar, você vai poder gritar, você vai ter uma empresa, você vai poder Você vai quebrar pros tudo, funcionários chegar do jeito que você quiser. Então, assim, é uma construção, você tá construindo, né? Tá. É isso. Quebrou aqui, ó, tudo. Tudo que aconteceu nesse programa de hoje me fez refletir sobre muitas coisas. E uma delas eu sempre disse isso. Quando eu saía dos meus empregos, eu sempre pensava assim, eu tô voltando pra onde eu não preciso ser perfeito, aonde eu não vou
ser odiado porque eu erro, onde não vão querer puxar meu tapete, eu tô voltando pro lugar onde eu posso ser eu, que é a minha família, que é o meu marido, que são as pessoas que estão comigo, os meus amigos mais próximos. Então, geralmente, eu tento fazer esse exercício. E pra mim, né, acho que o lugar que mais me conecta hoje comigo mesmo é quando eu vou pra minha casa dos meus pais, assim, no meio do mato. Então eu quero te convidar a voltar pro seu lugar de paz. Eu quero convidar você a entender que você não precisa ser forte o tempo inteiro, que você não precisa performar o tempo inteiro, mas que você pode ser você. E só pra não ficar só nas minhas palavras, tem uma frase de uma música que eu gosto muito da Ana Vitória que diz assim: acho que vou ter que aceitar a condição de ser alguém que até que acerta, de ser eu mesmo, alguém que tropeça, de ser eu. Isso é ver Deus. Então, é isso. Aceitar suas vulnerabilidades, aceitar que às vezes você vai errar, que você vai acertar. E isso é você. E é bonito ser você, tá bom? Então, é isso. A gente vai ficando por aqui, por esse episódio lindo. O importante é ser você, seja o que quiser ser. O importante é ser você. Tchau, É gente. isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo. Curte, compartilha a gente, segue aí, pelo Não amor de Deus. esquece. Beijo, tchau. Tchau.